Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Mais uma manhã maravilhosa dessa sexta-feira. A obra de Deus operando, mostrando a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, vamos continuar tratando sobre família, sobre a vida conjugal, sobre marido e mulher. Hoje eu queria tratar de um texto que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim, olha: As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Eu queria mais uma vez esclarecer para os irmãos o significado desta submissão, que muitas pessoas acreditam que essa submissão é para que a mulher seja obrigada aos mandos do seu próprio marido. E, na verdade, não é isso. Lembram como diz a Bíblia, lá no capítulo de Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus fez a mulher, ele disse: eu vou fazer uma companheira para o homem que seja idônea. Então, que seja idônea, a mulher idônea é aquela que tem sua vontade própria, é aquela que tem os seus deveres próprios, que não pertence à orientação de ninguém, senão de Deus. Então, quando a Bíblia diz também que deixa o homem, o pai, mãe, e une-se à sua mulher e os dois tornam-se um só corpo, dá para os irmãos e as irmãs entenderem que a mulher ser submissa ao marido é porque ela faz parte do corpo dele. Isso também não quer dizer que o homem também não seja submisso à sua esposa. Porque os dois tornam-se um. E este um faz parte um do outro. O meu corpo, por exemplo, os meus braços, minhas pernas, minhas mãos, tudo depende de mim e depende da minha cabeça, da minha orientação que Deus me deu. Então, essa submissão significa fazer parte do mesmo corpo. Quando Deus orientou Adão para que não comesse do fruto e Eva comeu, dá uma impressão que Adão não estava acompanhando a sua própria esposa. Ela encontrou-se com a serpente, conversou com a serpente lhe convenceu a comer do fruto e Adão não estava presente. Então, quando Deus disse para ela que ela seria submissa a ele, é para que Adão fosse responsável pela sua esposa. Quando ele diz aqui, não é, que assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher também o homem também deve ser o cabeça da mulher, por responsabilidade. Cristo é o cabeça da igreja porque ele é responsável pela igreja. Assim também o marido, ele deve ser responsável pela sua esposa, não é? Responder por ela. Amém, meus irmãos? Eu tive alguns conhecimentos, né? Presenciei alguns fatos. Outro dia eu estava na porta da igreja, conversando com um irmão, e nisso passou um rapaz que vende perfumes, cosméticos, e lhe cobrou. Disse: ô amigo, cadê aquele dinheiro que você me deve? Ele disse: que dinheiro? Um perfume que a tua mulher comprou. Ele disse: não, a dívida dela é com ela, não é comigo. Vá cobrar dela. Isso, meus irmãos, que está errado. O marido, ele tem que assumir os deveres da sua esposa. Ele tem que ser responsável por ela. E não jogar ela ao ridículo, né? Mandar aquela pessoa cobrar dela. Não, minha esposa me pertence. Faz parte do meu corpo. Eu tenho que assumir e responder por ela.
Isso é o significado da submissão, que o homem seja responsável pela sua mulher. Quando a Bíblia fala que a mulher é a parte mais fraca, isso não quer dizer que ela é fraca intelectualmente, não quer dizer que ela é fraca na sua inteligência, pelo contrário, a mulher é super inteligente, super criativa, e que seria impossível um lar prosperar sem a presença da mulher. Mas sim fisicamente, quando o senhor diz que ela é a parte mais frágil, sim, fisicamente. Não é? Não vai se comparar a força física da mulher para a do homem. É nesse aspecto que o homem deve ser responsável pela sua esposa, que ele deve cuidar dela, para que ela seja protegida pelo seu próprio marido. Eu não posso jogar minha mulher ao ridículo, dizer que alguém vai resolver com ela as questões que por acaso a família não é, adquiriu, uma dívida e etc. Portanto, meus irmãos, como Cristo é o cabeça da igreja, não é? Então veja que ele fez uma comparação que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Aí eu lhe pergunto, Cristo obriga a igreja a fazer alguma coisa? Ele determina que ela tem que fazer? Cristo coloca a igreja sob seus pés, obrigando, forçando ela a fazer isso, fazer aquilo? Não. Cristo, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele é o cabeça da igreja porque ele é responsável pela igreja. Ele responde pela igreja. Quando o Senhor Jesus ele deu a sua vida por nós, ele derramou o seu sangue precioso naquele madeiro, estava interessado a nos proteger. Ele estava interessado a nos livrar do fogo do inferno. Então, isto é o cabeça responsável por nossa vida. Então, nós precisamos, meus irmãos, cada vez mais agradecer ao nosso Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós e tem feito, e está fazendo. Ele está nos livrando de todos os males, inclusive dessa pandemia, dessa Covid-19, ele está livrando você, ele está te protegendo, ele não está permitindo que essa Covid te ataque. E quando pega, ele te cura. Eu mesmo estou feliz porque meu filho e a minha nora, que foram acometidos desse mal, estão curados, estão sãos e salvos, já estão em casa com suas crianças na maior alegria, porque o Senhor Jesus, através de nossas orações, Ele nos ouviu e curou aquelas duas criaturas. É nisso que nós precisamos compreender, que um lar, ele precisa ter um marido responsável pela sua esposa, responsável pelos seus filhos, responsável tudo que ocorre naquela casa. Isto significa ser cabeça do lar. Marido não é nenhum ditador, marido não é nenhum tirano que se aproveita desse texto, né, de mulher submissa e que queira submetê-la a fazer os seus desejos, os seus caprichos. Não é isso. O lar ele precisa ser harmonioso. O lar precisa ser sagrado. Nós precisamos ter Cristo Jesus como cabeça do nosso lar. O lar sem Cristo, ele não prospera. O lar sem Cristo, ele não cresce. A sua casa, meus irmãos, a sua família precisa ter a orientação divina, a orientação de Cristo. Como assim? Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar em oração constante com o Senhor. Cada decisão que você for tomar, marido, cada decisão que você for tomar, mulher, consulte a Deus. Peça informação a Deus. Peça orientação a Deus.
Como a gente percebe lá no Éden, a gente percebe que Adão, ele já quis jogar a culpa para a mulher. Quando Deus procurou, eles se esconderam, né? Perceberam que estava nus, se esconderam, e Deus falou: onde é que você está, Adão? Aí apareceu, né? Aí Deus disse: o que é que você fez? Aí ele respondeu: é a mulher que tu me desse. Me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ele jogou a culpa para cima dela. Então nós percebemos aí que Eva estava sozinha. Ele não deu, dá para entender que ele não orientou a ela que aquele fruto não se devia tocar. Portanto, é nisso que Deus castigou Adão, expulsou os dois do paraíso e determinou que a partir dali como deveria ser a sua vida, que ele devia comer do suor do seu próprio rosto. E isso foi que Deus passou para o homem assumir a sua casa. A mulher ser submissa ao seu marido, isso não diminui ela em nada. Compreender o significado dessa submissão e ser submissa a ele, isso não diminui a mulher em nada. A própria Sara, a mulher de Abraão, ela chamava meu senhor o seu marido. E Sara não era uma mulher que era dominada pelo marido, ela era determinada. Lembra quando Agar, eles decidiram ter um filho com a escrava, Agar, e Agar começou a se encher de orgulho e querer fazer mal para Sara. Sara, ela mandou ela embora. Sara expulsou Agar da sua casa. Quer dizer, ela falou com Abraão que ia mandar ela embora e Abraão disse que a decisão era dela. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe nesta manhã e que os lares, os casais se entendam e vivam de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Pense nisso. Deus